Então, que vidas sejam alcançadas pelo teu amor, pela tua graça, e aqueles de nós que já te conhecemos, possamos ter os nossos pés mais firmados na rocha que é Cristo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como falei, Marcos capítulo 14 registra o início das ações, dos preparativos para aquela que seria a última Páscoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre essa terra. No texto paralelo, não precisa abrir, porque esse episódio da paixão de Cristo é relatado nos 4 evangelhos. No texto paralelo do Evangelho segundo Mateus, não precisa abrir, no capítulo 26, versículo 2. Jesus diz assim: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus Cristo sabia que aquela era a sua última Páscoa, sabia que ele seria traído, sabia que ele seria entregue, sabia que ele sofreria na mão dos romanos, por intermédio da ação dos sacerdotes judeus, e sabia que ele morreria numa cruz, mas também sabia que ao 3º dia ele ressuscitaria, como ele já tinha avisado aos seus discípulos. E Jesus aqui está às portas daquela Páscoa e às portas do seu sacrifício. Nós celebramos o Natal, embora não se saiba ao certo a data em que Jesus nasceu, há uma série de controvérsias quanto a isso, mas a igreja, por tradição, adotou o dezembro, 25 de dezembro, e não há problema em relembrarmos a vinda de nosso Senhor, mas a Páscoa era uma festa que foi instituída, como vimos pela manhã, desde o Antigo Testamento, e aponta para o momento mais crucial, mais marcante da vida de Cristo, que foi a sua morte e a sua subsequente ressurreição. Hoje veremos alguns episódios que aconteceram no contexto da Páscoa de Jesus, e o primeiro deles é a sua unção em Betânia. Em Betânia, onde viviam uma família de amigos, Marta, Maria e seu irmão Lázaro, Jesus está participando de uma refeição e uma mulher vem e o unge. Esse é o primeiro episódio que veremos nessa noite. Eu queria chamar a sua atenção para a reação das pessoas ao participarem desses eventos que veremos essa noite. Como as pessoas reagiam à pessoa e à obra de Cristo. Primeiro ponto aqui, a unção em Betânia. O texto que lemos a partir do versículo 3 diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. No Evangelho de 2 João, capítulo 12, nos é revelado que essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Lá diz João que ela derramava sobre os pés de Jesus. Marcos e Mateus falam que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Possivelmente ela derramou, era uma quantidade razoável, talvez meio litro de um perfume caríssimo, sobre a cabeça e sobre os pés de Jesus, como se estivesse ungindo como um rei. Mas ela talvez tivesse pensado em honrá-lo e ungí-lo como um rei, e ela fez isso com uma quantidade tão expressiva que o cheiro daquele perfume espalhou-se por toda a casa, diz o Evangelho. Mas ela achou que estava ungindo como rei, mas mal sabia que ela estava o preparando para a sua morte. E ao fazer aquilo, ela usou um perfume muito caro, irmãos, que aqui na sequência, alguns ficaram indignados e falaram que poderia ser vendido por mais de 300 denários. Um denário equivalia a um dia de serviço de um trabalhador braçal. Então, vamos imaginar que um trabalhador braçal ganhasse um salário mínimo nos nossos dias, R$ 1.400, vamos arredondar para R$ 1.500 para ficar mais fácil fazer a conta. Então, 300 denários é aproximadamente 300 dias de trabalho. Um ano. Então, para continuar arredondando, para ficar mais fácil, um ano de um assalariado que ganha um salário mínimo condensado num frasco com perfume. A gente usar os valores nossos aqui, vamos pensar em R$ 1.500, para simplificar, seria algo em torno de R$ 18.000. Alguém chegar com um frasco, não com um copo com água, mas com um frasco, valendo aproximadamente 15, 18, 20 mil reais, se fosse nos dias de hoje, e quebrando aquele frasco, derramou sobre a cabeça de Jesus, derramou sobre os seus pés e enxugava com seus cabelos, segundo o relato do evangelista João. E aqui aqueles que creem que Jesus era um revolucionário, que Jesus era um proto-socialista, terão muita dificuldade com esse texto, pois Jesus fala: os pobres sempre terão com vocês, citando o Antigo Testamento. Mas aquela mulher fez uma boa ação para comigo, diz o Senhor, e ela o preparou para a sua morte. E aqui nesse primeiro episódio, já no contexto da Páscoa de Jesus, nós vemos duas reações à pessoa de Cristo: de Maria, irmã de Marta e de Lázaro,
que talvez estivesse com o coração explodindo de gratidão, porque segundo o Evangelho de João, isso se deu depois da ressurreição de Lázaro, ao relato da ressurreição de Lázaro em João capítulo 11, e esse relato da unção de Jesus no capítulo 12. Então, Lázaro havia sido ressuscitado dentre os mortos, os inimigos ali, os judeus que estavam contra Jesus, queriam matar Lázaro, porque isso aí gerou muita visibilidade para Jesus. Afinal de contas, ele ressuscitou alguém que havia morrido após 4 dias, e ela, com o coração cheio de gratidão, derrama aquele perfume sobre Jesus, de tal maneira que inundou toda a casa aquele perfume. E ao versículo 4 aqui de Marcos 14 diz: alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ele. 2 reações à pessoa de Jesus. Uma que quer dar tudo que tem, dar o melhor que tem, entregar tudo do melhor, quebrou aquele frasco e derramou aquele precioso perfume sobre a cabeça de Jesus. E os outros questionando, e possivelmente Judas estava entre esses, pois na sequência vemos que Judas vai entregar Jesus à traição, murmuravam contra aquela ação daquela mulher. E isso continua acontecendo até os dias de hoje. Pessoas têm diferentes reações à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Uns se encantam, uns querem entregar tudo que tem para o Mestre, e outros murmuram, reagem à sua pessoa. Mas o que Jesus diz aqui no verso 6? Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, eu lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E hoje estamos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no ano de 2024, e assim como Jesus afirmou aqui, essa mulher está sendo lembrada por esse ato de devoção a Cristo, muitos anos depois, num lugar muito distante da onde isso ocorreu. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontece na sequência? Jesus traz essa palavra, e aí o versículo 10 diz: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. E eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. 2 reações: a mulher que entregou tudo o que tinha, e Judas que entregou o Senhor Jesus à traição para ser morto. Primeiro episódio. O segundo episódio, ainda no contexto aqui da Páscoa, como todos que veremos, a Páscoa e a última ceia, ainda aqui no Evangelho de Marcos, segundo Marcos, a partir do versículo 12, a última ceia, diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, preste atenção a isso, era o dia em que o Cordeiro Pascal, como vimos pela manhã em Êxodo capítulo 12, Deus estabeleceu que aquela celebração fosse feita anualmente. No dia que se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, versículo 12 ainda, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Jesus, ele como Deus encarnado, Deus Emanuel, na sua sabedoria, na sua onisciência, ele sabia que estava tudo preparado, e Jesus celebrou aquela Páscoa. Jesus se reuniu com eles, mas há algo de diferente nessa Páscoa, pois eles esperavam o sacrifício de um cordeiro e se alimentar da carne daquele animal e comerem pães sem fermento e celebrarem juntos, mas há algo diferente que Jesus institui já nesta última Páscoa que ele participa. Leia comigo, deixe-me ler a partir do verso 17. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato.
Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Palavras duras de Jesus. E continua o texto. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Por isso eu disse, a última Páscoa de Jesus. Até então, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Só um detalhe, eu imagino essa cena, os 12 discípulos participando da ceia, né, Judas aqui se ausenta para atrair Jesus, e cantando um hino, irmãos, cantando, louvando a Deus, como acabamos de fazer de forma tão intensa. Jesus cantou um hino com eles e saíram para o Monte das Oliveiras. Mas o que é diferente no que eu dizia aqui, em relação ao que vimos hoje pela manhã, do relato da primeira Páscoa? Ali era sacrificado um cordeiro, e eles comiam daquela carne. Jesus agora pega o pão e diz: isto é o meu corpo, e pega o cálice e diz: isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de todos? De muitos. Leia aí no texto, ó. Te dá a dica, versículo 24. Jesus diz: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de todos? Derramado em favor de muitos. Porque nem todos serão salvos, nem todos aceitarão o sacrifício de Jesus, nem todos aceitarão que Ele é o Senhor, que só há salvação por intermédio dEle. Então, aqueles que o aceitarem, aqueles que foram chamados segundo os propósitos eternos de Deus, serão salvos. Então, Jesus pega aquele sacrifício no dia em que o cordeiro era preparado, e Ele aponta que tudo aquilo direcionava para a sua própria pessoa. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Algo maravilhoso, irmãos, nos sacrifícios do Antigo Testamento. Muita gente acha estranho, animais sendo mortos, ano após ano, vez após vez, o sacerdote sacrificando animais, a pessoa pedindo perdão dos pecados, mas há algo maravilhoso na palavra de Deus, porque nas outras religiões, nos outros deuses, a pessoa sempre tem que oferecer coisas para tentar ficar bem com Deus, para tentar se salvar, mas aqui Deus oferece um caminho em que havia um substituto. Você pecou, você errou, você apresentava um animal para te substituir diante de Deus. Então, a falha, o erro do meu pecado, do seu pecado, era derramado sobre outrem. E isso apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, que recebeu o nosso pecado e nos transferiu a sua justiça. Então, o cordeiro, os animais, os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras do sacrifício perfeito que Jesus faria naquela derradeira Páscoa. E aqui, Jesus pega no momento de celebrar a Páscoa, ele corta o pão, ele toma o cálice, mostrando que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como anunciava João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus. Agora não seriam necessários mais sacrifícios repetidos, pois o sacrifício único e definitivo foi feito, seria feito. Jesus Cristo morreria em nosso lugar. Mas, novamente, temos duas reações à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Assim como, no primeiro relato, aquela mulher Maria derramou tudo o que tinha em oferta de devoção a Cristo, e outros murmuraram e falaram: isso aí dava para dar muito dinheiro para os pobres, dá para fazer muita coisa, 300 denários ou mais, 1 ano de trabalho braçal, 20 mil reais, fazer uma conta de padaria aqui, nossa. Novamente, Jesus reúne os seus discípulos, faz a sua ceia, parte o pão, fala que é o seu corpo, o cálice ele fala que é o seu sangue, mas ali entre eles havia um que o trairia, Judas Iscariotes. Novamente, a obra de Jesus e duas reações. Novamente, alguns aceitam a pessoa e a obra de Cristo e alguns a rejeitam. Terceiro episódio, já não no Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de Lucas, terceiro e último episódio que veremos nessa noite. Lucas capítulo 23, um texto muito conhecido. Lucas 23, versículos 32 e 33, a crucificação de Jesus, e diz assim o texto, versículo 32, e também eram levados outros 2, que eram malfeitores,
para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Novamente, tem Jesus e duas pessoas, e cada um deles vai ter uma reação distinta à pessoa e à obra de Cristo, como possivelmente você conhece muito bem. Isso está claro a partir do versículo 39 de Lucas 23. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Imagina aqueles homens crucificados, cravados numa cruz, Cristo no meio, um de cada lado. Não sabemos se foi o da direita ou da esquerda que fez essa afirmação, mas um deles falou: Tu não é o Cristo, então salva você e a nós mesmos. Como muitos hoje buscam na pessoa de Jesus somente a solução dos seus problemas. O homem estava crucificado e talvez ele tenha pensado: vai que ele consegue resolver alguma coisa aí e livra a minha cara. Então, muitos hoje buscam Jesus só na intenção de resolverem seus problemas. Não há mal em você ter questões, você apresentar diante de Deus. Devemos orar, devemos apresentar nossas queixas, nossas dificuldades, né? Temos orado constantemente por questões financeiras, familiares, de saúde, não há problema nenhum nisso. Mas o problema é que muitas pessoas buscam em Jesus apenas um solucionador dos seus problemas. E talvez esse homem estivesse com essa visão, ou talvez estivesse simplesmente zombando da pessoa de Cristo, que operou grandes sinais, grandes maravilhas, era tido por muitos como Messias, e agora estava sangrando, açoitado, com uma coroa de espinhas cravada em sua cabeça, nu, com o corpo todo dilacerado, moído, como disse o diácono Marcos na ministração dos louvores, cravado numa cruz, e ele olhando para Jesus e falou: Você não é o Cristo? Então salve a si mesmo e a nós. Mas haviam dois malfeitores, e novamente, como eu falei dos episódios anteriores, duas reações: a pessoa e a obra de Cristo. Versículo 40. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Irmãos, é muito bonito a gente num salão como esse, simples como é o salão da nossa igreja, mas confortável, climatizado, você sentado num banquinho com estofado, e todo mundo arrumado, limpinho, cheirosinho, nessa noite especial de Páscoa. É muito bonito lermos isso, um homem falando isso. Nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse mal nenhum fez. Só que esse homem falou isso cravado numa cruz, esse homem falou isso pendurado numa cruz, amarrado numa cruz, sofrendo. A cruz, a pessoa ficava ali e o seu corpo não ia suportando o seu peso, então ela ia cedendo e ia sendo asfixiada pelo próprio peso do seu corpo. Então aquele homem naquela dor, aquele homem sem esperança, esperando acabar o seu fôlego para terminar a sua vida, condenado pelos seus maus feitos, ele ainda assim tem essa palavra e reconhece que ele estava recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Enquanto o outro zombava de Jesus: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Duas reações: a pessoa e a obra de Jesus. Aqui vemos um lado, se assim podemos dizer, da moeda da conversão. A conversão possui duas, se a gente fizer uma ilustração, um paralelo com uma moeda, dois lados dessa moeda. Um lado é o arrependimento de pecados. Ninguém se converte verdadeiramente a Cristo se não houver arrependimento de pecados. Se alguém falar para você: Agora eu sigo Jesus, agora eu vou para a igreja, mas você se arrependeu dos seus pecados? Não tem pecado não, só acho legal ir para a igreja e acho que Jesus é bom, vai ajudar você. A pessoa não se converteu. Necessariamente precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos reconhecer que Deus nos chama para uma vida que o glorifique, e o nosso próprio coração nos desvia desse foco. Quando Pedro, pregando cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele prega a palavra e o povo fica angustiado, e vira para Pedro e fala: O que faremos, irmãos, para sermos salvos? O que Pedro afirma àqueles irmãos? Arrependam-se e creiam no Senhor Jesus Cristo e receberão o dom do Espírito Santo. Aquele homem reconheceu que ele tinha errado, reconheceu que era justo ele estar pendurado numa cruz, mas houve algo mais, que é o outro lado da moeda. Versículo 42, e acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino.
A conversão, como eu falei, pensando numa moeda, ela tem dois lados. Um lado é o arrependimento e o outro lado é a fé em Jesus Cristo. Ninguém se converte verdadeiramente ao Senhor se não tiver arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. Se a pessoa só tiver arrependimento de pecados, isso a levará ao desespero, pois ela vai pensar, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou uma pecadora, eu mereço o juízo de Deus e não a salvação para mim. E se ela pensar que basta ter fé em Jesus Cristo, ela vai achar que não precisa de arrependimento de pecados e vai ter uma falsa segurança que está tudo bem e não está. Mas aquele homem pendurado numa cruz, ele se reconheceu pecador e ele reconheceu que Jesus era o Messias. Agora, algo aqui tremendo, irmãos. Porque aquele homem viu Jesus moribundo numa cruz, viu sangue descendo sobre a sua testa, viu seu corpo dilacerado, viu as dores que certamente ele sentia, viu a espera da morte cravado naquela cruz, e vendo Jesus naquelas circunstâncias, doído, machucado. Até esses dias passaram um vídeo, que parece que numa estação de trem de São Paulo, salvo engano, colocaram um homem vestido como se fosse Jesus, com uma coroa de espinho, e todo lacerado, todo machucado de sangue, sentado, e as pessoas chegavam como se tivessem falado com o próprio Cristo, uma encenação, e Jesus estava muito pior do que aquilo, machucado totalmente. Aquele homem, vendo Jesus cravado numa cruz, ele vê um rei, irmãos, pois ele diz, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Isso é fé, irmãos. Às vezes a gente acha que fé é você sair determinando que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, que a gente vai conseguir todos os desejos do nosso coração. Fé é ver Jesus cravado numa cruz, sangrando, agonizando, e reconhecer que ele é o rei, e que ele tem um reino e que ele voltaria. Isso é fé, irmãos. Aquele homem moribundo, pendurado numa cruz, reconheceu que ele estava recebendo um castigo justo, pois ele era um malfeitor, e reconheceu que ali ao seu lado estava um rei. Isso é tremendo, irmãos. E é o que Jesus responde a ele no versículo 43. Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. 3 situações, em cada uma delas, 2 reações à pessoa e à obra de Cristo. A mulher derramou o perfume, um ato de devoção, outros murmuraram por ela ter feito aquilo. Aqui, nós vimos na última ceia, Jesus mostrando que ele é o Cordeiro de Deus, que agora eles se alimentariam não de um animal como no Antigo Testamento, mas do próprio corpo e do sangue de Jesus, não que se transforme no corpo e no sangue, mas representavam o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E Judas não resistiu, não creu e entregou Jesus à traição. E aqui na cruz, um ladrão zomba de Jesus e o outro vê naquele homem sofrendo, sangrando, o rei, o Messias, o Salvador, e pede humildemente que Jesus o receba no seu reino. Para concluir, eu queria falar de mais alguns episódios que são muito marcantes aqui nos evangelhos, voltando ao evangelho de Marcos, mas agora no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. O batismo de Jesus. Saímos do final da vida de Jesus para o início do seu ministério. Marcos, capítulo 1. Versículo 9. Marcos 1, 9. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Preste atenção no que diz o verso 10. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia, você é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse texto, quando diz que Jesus viu os céus se abrindo, a palavra original no grego aqui tem um sentido de rasgar. É como se o autor, inspirado pelo Espírito Santo, Marcos o evangelista, quisesse dizer, Jesus viu os céus se rasgando, se abrindo sobre ele, e o Espírito descendo, e a voz do Pai dizendo, você é o meu Filho amado, em quem me agrado. Havia uma tradição entre os judeus, de que Deus rasgaria os céus. Eu falei isso pela manhã brevemente, em Isaías capítulo 64, versículo 1, o profeta Isaías
suspira em alta voz, com vigor: oh, tomara os céus se fendessem. E aqui nós vemos que os céus se fenderam. Jesus Cristo veio e os céus se abriram sobre ele, e Deus, veio o Espírito Santo e Deus falou: tu és o meu filho amado. Agora vá comigo em Marcos capítulo 15, aí sim, no contexto da Páscoa, da crucificação do Senhor. Marcos 15, versículos 37 a 39. Jesus na cruz, já às portas da sua morte. E no versículo 37 diz assim: mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. No início do ministério de Jesus, o céu se rasga, e o próprio Pai diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Após a sua morte, o véu se rasga do alto a baixo, representando que Deus cancelou, Deus rasgou o véu de separação que havia entre nós e ele, por meio da morte de Jesus Cristo. E um centurião que não fazia parte do povo de Deus, um centurião romano, reconhece que aquele homem era o Filho de Deus. E o verbo usado no grego aqui é o mesmo verbo lá do batismo: rasgado o véu, rasgado os céus. O autor chamado Carl Truman disse que por Moisés, Deus rasgou, abriu o Mar Vermelho. Em Josué, Deus abriu o Rio Jordão. Em Elias, Deus abriu novamente o Rio Jordão, mas em Cristo, Deus abriu a própria malha dos céus, e o Filho veio, e Deus declarou que ele é o Filho de Deus, e um homem que não fazia parte do povo de Deus também declarou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E o que acontece depois, irmãos? Capítulo 16, versículos 9 a 15. Marcos 16, 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Versículo 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo, os discípulos no caminho de Emaús, segundo o relato de Lucas 24, mas aqui Marcos é mais sucinto, versículo 13, indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Entendeu? Jesus apareceu para a mulher, Jesus apareceu para os discípulos, e eles falaram: aconteceu mesmo, Jesus não falou que ia ser crucificado e que depois ressuscitaria, ele apareceu a nós, e eles não acreditaram, irmãos. Versículo 14, finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Aí talvez você pergunte: tudo bem, o episódio de Maria, você falou de 2 reações. Maria quebrou o perfume num ato de devoção a Deus, e alguns murmuraram: isso aí podia ter sido vendido para dar dinheiro aos pobres. Depois, o episódio da ceia do Senhor, 2 reações: os discípulos ali, entendendo que Jesus estava apontando que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Judas sai e vai entregar Jesus. Depois, 2 malfeitores na cruz, um de cada lado, um zomba de Jesus, e o outro se reconhece pecador, reconhece que Jesus é o rei e pede que Jesus o aceite no seu reino. Mas e agora esses relatos que falei? Cadê as 2 reações? Porque essas reações eu espero de cada um de nós nessa noite. Sabendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que os céus se rasgaram e o Pai disse: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Que o véu se rasgou e agora temos livre acesso ao Pai. E um centurião romano disse: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Que ele ressuscitou o 3º dia, apareceu aos seus, os repreendeu por não terem crido, no relato da mulher e dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E depois sabemos que ele subiu aos céus e um dia voltará. Qual é a sua reação a essa mensagem? Quem é Jesus para você?
Isso é tudo muito legal, é a história que nós ouvimos toda Páscoa é dia de ir para a igreja, ouvir o evangelho, ouvir pregações, ver crianças cantando, isso é tudo muito bonitinho. Mas quem é Jesus para você? Ele é, como para o centurião, o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei que virá em grande poder e glória, como reconheceu o malfeitor cravado numa cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, como aprenderam os discípulos ao participarem da última ceia com Cristo. Ou é só uma história bonita, que todo ano é contada, especialmente na Páscoa e no Natal? Qual é a sua reação, meu irmão? Qual é a sua reação, minha irmã? A pessoa e a obra de Cristo. A resposta a essa pergunta definirá onde você vai passar a eternidade. Pois lá em Romanos capítulo 10, versículos 8 e 9 diz: se com a tua boca creres que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O texto que acabamos de ler, de Marcos capítulo 15, diz: aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Só existem dois caminhos no fim dessa estrada que se chama a nossa vida, no fim da nossa existência: a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna, ou a condenação eterna. Não há outra opção. Em qual lado você estará no último dia? Se essa mensagem faz sentido para você, se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, atenda ao chamado que Ele faz aqui, que lemos em Marcos 16, e vai e prega o Evangelho a toda criatura. Mas lembre-se disso. Até o texto conhecido de João 3,16, as pessoas falam, é tão bonito, e Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até esse texto tão maravilhoso que fala do amor de Deus, ele implica em condenação também. Por quê? Porque ele fala, todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, aquele que nele não crê vai perecer. Qual é a sua resposta? Dessa resposta depende o lugar onde você vai passar a eternidade. E quando a gente entende isso, nada mais importa. Mas a minha felicidade, mas os meus sonhos, se você puder vivê-los, amém. Mas se não puder, o que importa é a resposta que damos a Jesus Cristo, o Senhor. E se estaremos com Ele para sempre. No inferno, o diabo não vai ser rei, não, irmão. Tem gente que vê o inferno, o diabo sentado no trono reinando, o diabo vai ser condenado também. E Deus estará no inferno manifestando o seu juízo por toda a eternidade. Não estaremos diante de Deus como mero juiz ou como eterno sacerdote que nos justifica diante do Pai e que tomou os nossos pecados e nos aplicou a sua justiça. Para terminar, na terça-feira, fomos agraciados lá no presbitério. Toda semana os pastores da Nova Vida se reúnem na catedral e o bispo Walter ministra a nós uma palavra, temos um tempo de oração, de louvores, e essa semana recebemos um convidado especial, muito especial, o pastor Paulo César Brito, fundador da Igreja Maranata. Igreja Missionária Evangélica Maranata. Fui pedir ajuda aos universitários aqui, que vieram de lá. Porque tem uma outra Maranata que não tem nada a ver com Paulo César Brito. Mas um homem de Deus, um senhor de 77 anos mais ou menos, quase 80 anos, passou por um AVC, passou por um câncer na garganta, mas está lá pregando o Evangelho, e ele fez uma ilustração que muito alegrou meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos, e é baseado em fatos reais. Disse ele é médico, ele é otorrinolaringologista, e disse ele que muitos anos atrás, dois amigos de profissão dele, dois médicos, lá no sul do Brasil, se envolveram num negócio, montaram uma clínica, alguma coisa assim, e com um homem, um administrador muito astuto, muito perspicaz, e esse administrador lesou esses médicos, fizeram tipo a Unimed. O que é a Unimed? Cooperativa. Tipo uma cooperativa de saúde, e as pessoas pagavam taxas, cotas e tudo, e tinham atendimentos na clínica desses dois médicos, junto com esse administrador, muito astuto, para ser econômico nas palavras. E o que aconteceu? O dinheiro entrava na empresa, e esse administrador, em certo momento, roubou o dinheiro todo e sumiu, desapareceu. E os cooperados começaram
a querer o dinheiro de volta. E os 2 médicos recém-formados, sem recursos, o recurso que tinham era do trabalho deles, não tinham muito o que fazer, e essas pessoas começaram a acionar esses médicos na justiça, e eles foram a juízo. E quando chegou no dia do julgamento contra o pastor Paulo César Brito, esses 2 médicos estavam ali diante do juiz. E o juiz decretou a sentença deles. E falou, vocês estão errados. As pessoas foram lesadas por conta disso. Pessoas pagaram, investiram recursos para terem direito a um atendimento médico e foram lesadas. Então, por conta disso, eu como juiz os condeno e vocês estão condenados a pagar uma cifra altíssima lá. Eles teriam que pagar para ressarcir integralmente todos os cooperados e para que as pessoas fossem justamente ressarcidas. E diz que aquele juiz falou, essa é a minha sentença, e bateu o martelinho. E após fazer isso, ele falou, mas eu, como juiz, eu decreto isso, mas como homem, eu quero falar uma coisa. E ele desceu do seu palanque de juiz, da sua cátedra, e foi à mesa e assinou um cheque no valor que eles tinham que pagar, entregou para aqueles jovens que falou, mas eu, como homem, eu dou aqui o valor para que vocês tenham a sua dívida cancelada. Como juiz, eu preciso fazer o que é certo, eu preciso condenar vocês, porque o que vocês fizeram trouxe prejuízo a outras pessoas. Mas eu vou tomar essa dívida para mim, em outras palavras, e vou assumir esse valor, e vocês estão livres dessa condenação. E foi isso que Deus fez conosco em Cristo, irmãos. Deus é santo, Deus é justo, Ele não poderia deixar o pecado impune. Deus não joga, não varre a sujeira para baixo do tapete. Então Ele decretou a condenação, porque Ele é santo, Ele é justo. Não seria justo nós sermos pecadores como somos e Deus deixar para lá. Então Deus, como juiz, decretou, estamos condenados. Mas em Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele desceu não do púlpito, não da cátedra, não da cadeira de juiz, mas desceu do próprio céu, rasgou os céus e veio morrer em nosso lugar e tomar a dívida que era minha, a dívida que era sua. E ao morrer na cruz sem um pecado, Ele pagou o preço da minha vida e da sua e nos concedeu a graça e a misericórdia do Senhor. Como você reage a essa mensagem? Qual é a sua resposta? Vamos orar. Feche seus olhos. Falava pela manhã que a Páscoa muitas vezes é associada a coelhinhos, a chocolate, e muitos perdem o propósito central da Páscoa, que é falar da pessoa e da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Faça a sua oração. Talvez Deus esteja chamando você, meu irmão, minha irmã, você, querido visitante, querida visitante, você que é membro de nossa igreja, a refletir sobre a salvação, a refletir sobre a sua escolha, pois isso é pessoal, é como o cartão de crédito individual e intransferível. Qual é a sua resposta a Deus nessa noite? Qual será a sua resposta no último dia? E isso precisa impactar o modo como vivemos hoje. Então faça a sua oração. Presente sua vida a Deus. Há esperança até o nosso último suspiro. Aquele ladrão pendurado numa cruz estava às portas da morte, mas ainda assim ele creu. Ainda assim ele viu naquele homem moribundo, cravado numa cruz, sangrando, gemendo de dor, agonizante, o rei, o Messias esperado, e se arrependeu dos seus pecados, e ouviu aquela palavra bendita, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele hoje está com o Senhor. E quando chegar a nossa vez de partirmos dessa vida, onde estaremos? Faça a sua oração, presente sua vida ao Senhor.